E aí galera do canal, mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu quero falar mais um pouquinho aí sobre os jogos Batman Arkham. Eu tinha feito um vídeo há tempo atrás aí falando como eles foram, assim, marcantes pra mim, né, lá em 2020, bem na época da pandemia. Eu falei pra vocês, né, que na época eu não tava muito bem, né. Na verdade, todos nós, né, não estávamos bem naquela época da pandemia, né, de tudo aquilo que aconteceu. E, assim, eu especificamente, né, quando eu jogo os jogos do Batman, né, eu sempre lembro daquela época, não tem jeito. Porque o Batman, assim, sempre foi um personagem que, assim, quando eu era criança, eu tinha um certo preconceito, né? Eu achava até meio, assim, estranho, né? Tipo, poxa, um cara, um ser humano normal, né, do nada veste uma roupa de morcego e vai enfrentar criminosos, né? Mas é aquela, né? Eu era criança, né? Não prestava muita atenção em certas coisas. E ainda, né? Eu assistia na TV aberta, né, as coisas, e o pouco que eu via do Batman também, né, era só episódio aleatório, assim, né, tipo, eu não, nem percebia que, assim, tinha uma história sendo contada ao longo, né, e os desenhos era tudo aleatório, tipo, sei lá, um episódio da segunda temporada tá passando, aí no dia seguinte tinha um episódio da primeira temporada, aí, tipo, poxa, você às vezes não entende, né, aí você não sabe que é uma história seguida, né, que está sendo contada a cada temporada. E os desenhos eram mostrados assim, como se fosse aleatório, né? A historinha do episódio acabou ali. Né? Não importa se o outro lá que vai passar aconteceu antes ou não, e é assim, né? Mas assim, voltando aos jogos, né? O Batman, assim, eu com o tempo, né, aos poucos fui, né, percebendo, assim, né, as coisas, mas que o Batman, né, é um personagem, assim, importante, tem muita história, ele, assim, é um dos, eu diria até que ele é um personagem mais importante da DC, né, eu ia falar que ele era um dos mais importantes, né, mas vamos ser honestos, né, hoje em dia, no geral, o Batman é o mais importante da DC. É claro, né, temos grandes personagens aí como Superman, Mulher Maravilha, até os vilões, né, como o Coringa, a Arlequina. E assim, temos, pra quem gosta, né, vai olhando os vilões ali, que tinha época que eram mais secundários, mas hoje em dia o pessoal gosta bastante, né, por exemplo, Máscara Negra, o Exterminador, né, que ele pode se igualar ao Batman, tipo, até hoje eu vejo que tem gente que pede um filme do Batman contra o Exterminador. Imagina como teria sido se o Batman do Ben Affleck tivesse enfrentado o Exterminador do Joey Manganiello. Acho que é isso que pronuncia, desculpa aí. Teria sido legal, né, se tivessem feito. Seria legal ter visto em live action a luta. Uma luta no nível do Batman Arkham Origins, né? Aquela luta sim foi legal, foi da hora. É claro, né, que ela teve uma inspiração, né, de base, pegou a base do Ra's al Ghul no Arkham City, mas mesmo assim, não deixa de ser uma luta legal, memorável, divertida. Eu mesmo, quando joguei, eu achei bem difícil, bem desafiante. E, pra ser honesto, eu prefiro a do Exterminador do que a do Ra's al Ghul, porque a do Ra's al Ghul, na primeira vez que eu joguei, eu venci de primeira, vocês acreditam ou não. Eu consegui derrotar ele na primeira jogada. E olha que eu não tinha muito costume, porque eu tinha jogado o Asylum, eu só joguei a história, né, finalizei a história e fui jogar o City. Né? Aí joguei a história do City, acabei a história do City e fui jogar o Knight. E depois, né, que eu finalizei a história do Knight, aí que eu fui fazer os itens secundários de cada jogo. Mas, né, quando eu tava zerando o City, né, eu consegui derrotar o Hazalgu na primeira jogada. Assim, é questão de opinião, galera. Eu acho que a do Hazal Ghul, ela parecia uma luta muito, como eu posso dizer, muito fictícia, muito, sei lá, de alucinações. Parecia que o Batman tava tendo uma alucinação, porque do nada você tá num deserto de areia, aí depois você volta lá para aquele lugar de Arkham City ali, que eles estão escondidos, né? E sei lá, tipo, não parecia que o Batman tava lutando o Hazal Ghul diretamente, parecia mais que era uma alucinação do Batman lutando, né? Aí você. Aí tem aquela. Ele fica gigante, aí aparece aquele monte de cópia dele, né? Pra vir pra cima de você. E né, a do Exterminador, tipo assim, é só o Batman e o Exterminador ali, né? E o cenário não fica dando aquelas piscadas, né? Que, como se fosse um teletransporte, né? Assim, mas é a minha opinião, tá, pessoal? Se vocês acham que a do Ra's al Ghul é melhor que a do Exterminador, né? Tudo bem, eu respeito isso. É gosto, é gosto. Mas, né, o Batman ali, né, esses jogos aí foram divertidos pra mim, né, na época que me marcaram, né, de certa forma, marcaram um período bom e ruim, né, porque eu, eu já tava
tendo uns problemas lá, né? Eu tinha muito trauma acumulado por causa do bullying na escola, né? E era tudo sentimento ruim. E eu era um cara mais quietão na minha, eu não falava muito. E aí, né, depois que eu falei com a minha mãe, né, tudo, conversei lá, expressei, né, eu me senti melhor, me senti bem, e eu tava jogando os jogos ainda, né, eu tava tentando platinar o Knight, eu já tinha platinado o Asylum e o City, né, e daí o Knight, eu tava tentando platinar ainda, eu já tinha zerado a história, né, aí eu tava tentando pegar todos os troféus pra platina, eu tava fazendo todas as coisas que tinha no jogo pra tentar platinar. E o Knight, né, assim, eu vejo ele mais com bons olhos, né, porque ele, tipo, eu platinei ele quando eu já tava bem comigo mesmo, né? Eu tava me sentindo tranquilo comigo mesmo, eu tava ali, né, olhando, assim, eu tava tranquilo comigo mesmo, emocionalmente falando, né? E mentalmente também, né? E eu tava me conseguindo concentrar mais no jogo, né? Porque o jogo em si, pra você fazer as coisas certas, os combos, os golpes, né? Você tem que, como eu posso dizer, entrar na onda do combate. Você tem que ficar focado, tomar aquelas leves decisões de, né, tipo, depois desse golpe, ou eu contra-ataco, ou eu faço um próximo ataque, ou eu uso um item, né, ou eu simplesmente esquivo, né, mas logo eu tenho que atacar para não perder o combo, porque se demorar demais você perde o combo se você só esquivar. Isso com todos os personagens, você tem que pegar os macetes, tem que pegar, às vezes tem que decorar, né, o golpe. Tipo, se eu fizer esse golpe aqui, dá pra eu atacar a melhor o inimigo. Se eu fizer esse outro golpe aqui, eu só vou atordoar, mas eu não vou perder o combo, né? E assim vai indo. E, sinceramente, né, esses jogos do Batman Arkham aí, né, assim, até hoje são bons jogos pra se jogar, tipo, por exemplo, nas épocas de lançamento, eu não acompanhei nada. Tipo, eu só fui saber desses jogos aí lá em 2016, porque eu contei no último vídeo, né? E só fui jogar em 2020, mas assim, foram bons jogos, assim, que eu, tipo, joguei, tipo, não parece que são jogos de uma época passada, né? Tipo, só o Asylum, né, que você vê que é um jogo mais limitado, porque ele foi o primeiro, né? Foi o começo de tudo, a empresa fez daquele jeito, né? E você vê a grande evolução que foi do Asylum pro City. E ver só a evolução do Asylum pro City foi absurda. Você vê assim, no Asylum o Batman parece que é mais pesado, parece que você não consegue controlar ele muito bem. Parece que o Batman é assim, ele é tão assim, pesado que o próprio jogo vê que você não consegue controlar ele muito bem. Parece que dependendo, né, você vai perder o controle, o comando dele, né? Os golpes também parece que é mais difícil. Até para você mover no modo predador entre as gárgulas fica mais difícil, mais pesado. Ele é até mais lento. Já no City, né, ele é muito mais rápido o Batman. Mesmo, né, se você comparar ele com a Mulher Gata é mais rápido que o Batman, né? Só que ela tá andando mais fácil, né? Mas o Batman, né, falando dele em si, né, da comparação do Azaghal pro City, né, ele é muito mais rápido. Ele, né, os golpes dele também são mais, assim, mais versáteis, né? Faz golpes mais diferentes. E claro, você consegue usar os equipamentos melhores, né? Você pode usar bate-garra, porque no Azaghal você tá limitado só ao batarangue no meio do combo, né? Se você usar bate-garra no meio do combo, no Azaghal você perde o combo, né? E você só pode usar o batarangue, atordoar com a capa e fazer os golpes, né? E se esquivar. Já no City você pode usar todos os aparelhos, o gel explosivo, né, a bate-garra, como eu falei, né, aquela carga elétrica, a bomba de gelo, né, que você congela os inimigos. E, né, do City pro Night é a outra grande evolução, né, mas que foi outra geração. E eu, na época, né, assim, até olhando hoje em dia você vê o Night tem certos momentos que parece que ele é outro universo até, não parece que ele é uma continuação do City, tem certos momentos, porque, né, o gráfico é diferente, né? E o jogo é mais assim, mais realista visualmente falando, né? Não nos gráficos serem bonitos, mas nos personagens em si eu falo, porque no Asylum e no City, o Batman é aquele gigante bombado, né, cheio de músculo, tudo definido, né? E a Mulher Gata é pequenininha assim perto dele, né? Ela é bem pequenininha, né? E o Robin também, né? É um adolescente, mas o cara é bem trincado, né? E E também, né, aí você vai pro Night, né, saiu do Asylum e do City, aí você chega no Night e eles são mais humanizados, né, o visual. O Batman não é tão gigante bombado. Você vê, sim, que ele é forte, né, fisicamente ele é forte, mas ele não é aquele
bombado lá do Asylum, né? Que parecia que o braço dele era uma tora, o braço direito. E assim, chega no Night, né? Você vê, tipo, o Robin também, tipo, fisicamente assim, você vê que ele não é tão fortão igual no City, né? Sei lá, pode ser impressão minha, pode ser, né? Mas você chega no Night, né? Outra personagem também, a Era Venenosa, ela parece mais humana no Night, né? E no Asylum e no City ela parecia uma personagem mais de quadrinho, de desenho, né? Não parecia que ela era que ela já foi uma humana já, né? Ela parecia mais um bicho com um visual humanoide, né? Mesma coisa o Senhor Frio também. No City, né, que ele aparece, você vê que o visual dele lembra muito o quadrinho, né? E no Night ele parece mais humano até. Parece que realmente ele é um ser humano assim que foi congelado, né? Mas de novo, galera, essa é a minha visão e minha opinião, né? Ah, e o Pinguim também. Ele no City ele parece um bicho mesmo, né? Assim, aquele bicho dos quadrinhos, né? Aí no Night ele tá mais humanizado, né? De novo, pode ser o gráfico também, né? Que causa essa impressão, né? Mas de novo, galera, é só minha opinião. E se você olhar as cutscenes da Mulher Gato com o Batman, também, né? Ela não tá mais tão pequenininha assim perto dele, né? Seja encorpado ou na altura, né? E ver que eles, sim, realmente parecem uns humanos assim, bem iguais, né? Humanos bem realistas. E o Charada também, né? No City, né? Ele é bem mais magrelo, se vocês olharem bem. E no Night ele tá mais encorpado até, né? Ele parece um ser humano, assim, adulto mesmo, né? É que É realmente, pô, no City parece que é muito. O gráfico é meio quadrinho misturado com animação e misturado com o jogo, né? Aí no Night, não, ele parece que realmente, né, foram seres humanos que fizeram. Ele parece que é um ator que tá na tela. De novo, galera, porque é uma nova geração, né? Mas é isso aí, galera. Eu vou ter que encerrar o vídeo por aqui, que já tá um pouquinho grande, eu acho. Mas é isso aí, galera. Se vocês quiserem que eu fale mais aí do Batman, deixem nos comentários, tá? É isso aí, galera. Obrigado aí pelo apoio. Tamo junto e tchau. Até o próximo vídeo.